number of a thief. Perguntar assim, como é que começou a tua trajetória acadêmica? Quando tu começou no direito? Quando que surgiu essa questão de pesquisar, de publicar? Tu já tinha esse pensamento? Surgiu do nada? Como é que foi? Olha, esta lógica de ir para a academia, ela começou quando eu não passei no primeiro concurso que eu fiz, né, para o Ministério Público. Eu só fiz concurso para o Ministério Público, não fiz para outra carreira pública, né? E, bom, não deu certo no primeiro concurso, por uma série de fatores. E disse, bom, o que eu vou fazer agora? Eu ingressei na área privada, eu fui advogado, atuei como advogado, e como advogado eu estava atuando na área do direito civil, mais especificamente contratos de seguro. Eu atuava como advogado do Sindicato dos Corretores de Seguro e eu vi que era um mercado excelente para a época. Me informei sobre quem tinha mais produção ou qualificação acadêmica sobre o tema e eu me lembro que à época, e aqui a gente está falando de 1992, só isso. Eu nem tinha nascido ainda. Estava falando de 1992. À época tinha uma, eu não me lembro o nome dela, mas uma advogada cuja maior titulação nessa área era mestre no Rio de Janeiro. E eu sempre gostei de estudar, mas com certas limitações de material e tal. Aí eu resolvi, bom, vou fazer um mestrado, já tinha feito a Escola Superior do Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul, e resolvi fazer o mestrado, a prova do mestrado para a URGS. Fiz e passei ali em 6º lugar, se eu não me engano. Na época, colegas meus no mestrado, né, eu tinha como colega Danilo Kniznik, que depois recentemente, né, ele foi o diretor da Faculdade de Direito da URGS, ele ingressou como professor lá depois e se tornou diretor. O ministro Sanseverino, né, era meu colega do mestrado, o professor já falecido Pinambá Azevedo, que também da área penal aqui no Rio Grande do Sul. Mas quando eu iniciei as aulas eu fiquei pouco tempo, porque eu sempre tinha a aspiração de passar no concurso para o Ministério Público, abri o concurso e eu estava com uns 2 meses de aula só no mestrado quando saiu o resultado. E aí eu fui aprovado, isso já em 93, e fui aprovado, e aí então tive que assumir e abandonar o mestrado. Então começou por lá. E aí depois, bom, passei no Ministério Público, não tinha condições de continuar, né, mantendo as duas atividades. O mestrado era em Porto Alegre, né, na Universidade Federal. A minha primeira comarca foi Itaqui, que, para quem não conhece, a distância, em termos de distância, resumidamente é a cidade mais distante de Porto Alegre, 750 quilômetros, então inviável por completo. E eu abandonei o mestrado. Depois que eu saí de Itaqui, 2 anos e pouco, fui para Piratini, que é uma cidade pequena, né, e com um movimento forense muito reduzido perto de Itaqui. E lá eu comecei a ter as sextas-feiras praticamente não tendo o que fazer mais. Eu saí dos 110% para o 20%. Né? E eu me acostumei a trabalhar com muita coisa e produzir muito rápido. E quando eu fui para Piratini, que foi a primeira capital farroupilha, né, no sul do estado, aí eu resolvi fazer a especialização que a Escola Superior do Ministério Público aqui tinha aberto. Fui, né, de 97 a 99, fiz o curso perfeito e ali eu apresentei um tema sugerido pelo professor Tupinambá Nascimento, que depois, né, Tupinambá Pinto Nascimento, Pinto Azevedo, que depois ele acabou sugerindo um tema que evoluiu muito, que foi investigação criminal do Ministério Público. A primeira monografia sobre o tema foi minha no país, apresentada em 99. E que depois foi convertida no primeiro livro sobre o tema em 2001. Eu me lembro que não tinha nada. Tinham 2 artigos pequenos sobre o tema e o resto tudo muito esparso. E eu apresentei em 99 o trabalho. E com este trabalho
eu comecei a aprofundar um pouco mais a investigação nele, mesmo depois de concluído, porque uma pessoa na área acadêmica marcou muito a minha vida, que foi o professor Darcy Guimarães Ribeiro, de processo civil. Se eu tenho alguém como maestro, né, como mestre, para seguir, eu não tenho ninguém no processo penal. Ninguém. Mas a lógica de estudo que eu acabei aderindo foi por orientação dele. Ele saiu do Brasil em 98 para fazer o doutorado em Barcelona. Terminei a minha especialização em 99. E ali eu comecei então a me preparar e pedir autorização para o Ministério Público também, para poder fazer também o curso de doutorado na Espanha, também em Barcelona. E lá, então, a gente foi recebido pelo Darcy, eu e minha esposa, e lá demos sequência a essa atividade. E depois tudo foi, né, ao natural. Então começou por ali. Pois é, até uma das perguntas que a gente tem para fazer aqui é como é que foi a tua seleção do doutorado em Barcelona? Como é que foi essa questão? Agora tu já respondeu parcialmente, né? Que Sim. o Darcy, o professor Darcy, tinha ido para lá e resolveu ir atrás. Como é que foi essa questão para fazer a seleção? Ele que te ajudou a fazer? No exterior, e a experiência que nós tínhamos, ao menos à época, não é a mesma daqui. Né? Se tem uma facilidade de ingresso, mas se aperta muito para poder sair. Aqui, no Brasil, a lógica aparentemente é outra. Se faz uma restrição de acesso, né, para depois ter, inclusive, aquele alívio ou forçar que o aluno termine o doutorado. Fora daqui, a experiência que nós tivemos na Espanha, menos não foi essa. O que eu fiz para poder ingressar no doutorado? O Darcy já estava lá, né? O professor Darcy já estava lá, me disse como é que funcionava, tudo direitinho. E para eu poder ter tranquilidade na seleção, eu me lembro que eu escrevi um artigo para publicar na revista do Ministério Público, que é vinculada à Associação do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. E o artigo dizia respeito a ajuizado de instrução. Porque eu estava estudando como é que era a investigação criminal na Espanha, por causa da investigação criminal do Ministério Público. A Espanha, à época, era o país que mais discutia a investigação criminal do Ministério Público. Porque estava pensando em trocar. Quem investiga até hoje lá é o juiz, né, como regra, e queriam trocar para o Ministério Público. Então a produção bibliográfica era muito grande. Então eu estudei a lógica do juiz que investigava. Olha só a questão hoje, né, do STF. Né? Então tudo isso já tem catalogado, já tem tudo pronto comigo. E eu resolvi escrever um artigo para botar no currículo para chamar atenção. E esse foi o teu primeiro artigo? Primeiro artigo. Até hoje, isso já faz mais de 20 anos. Este artigo, hoje, ele permanece atual. Não mudou em termos de conteúdo, de importância, de correção do conteúdo, praticamente nada. A única diferença é que, à época, eu falava do inquérito judicial, né? Mas aquele inquérito judicial da antiga lei de falências. Sim. Que quem presidia, por óbvio, era o juiz, né? E então, ali que eu publiquei esse artigo para poder ser chamado, para imaginar ser chamado. Consegui ser selecionado, tanto eu quanto a minha esposa, nós fomos então para Barcelona e começamos o curso lá. Eu me lembro que o primeiro semestre, que eles chamavam de troncales, as disciplinas troncales, né? As troncais, as espinhas, né? A espinha dorsal do curso, tínhamos uma das duas disciplinas que eram comuns a todos os doutorandos. Olha, ele devia ter para mais de 150 alunos para ver como é que é a questão da seleção. Né? Tinha que fazer muita força para não ser selecionado, mas em compensação, para poder sair, tinha que fazer muita força também para poder ser não só aprovado, mas ter uma nota condizente. Né? Daqueles 150, 125 já estavam lá pela segunda, terceira vez. Já. Olha, não duvido, né? Não duvido, mas o que chamava muita atenção é que naquele grupo nós víamos gente de tudo que era lugar. Eram brasileiros, argentinos, chilenos, peruanos, belgas,
ou seja, não era só da América Latina, mas também em outros lugares da própria Europa, né, que foram fazer doutorado lá na Universidade de Barcelona. E aí